Olá, no Alesp Cidadania de hoje nós vamos falar sobre o projeto Mulheres em Movimento, que acontece na cidade de Barretos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios o deputado Sebastião Santos, do Republicanos. Seja bem-vindo, deputado. Eu que agradeço a todos que nos assistem nesse momento, agradeço toda a equipe por poder participar mais uma vez aqui do Alesp Cidadania, falar um pouquinho do que está acontecendo aí no trabalho, no nosso mandato, né? Essa nova etapa e mostrando um pouquinho daquilo que acontece em prol da população aqui do estado de São Paulo. Então conta pra gente como que foi, né, esse evento Mulheres em Movimento e por que ele nasceu? Olha, Priscila, Mulheres em Movimento nasceu a partir do momento em que nós estamos vendo toda a análise da questão de segurança, de saúde, do social, quanto a muitos fatos que ocorrem, muitas vezes, sobre a situação de uma mulher e que ela, muitas vezes, não tem amparo no poder público, não tem amparo da família, não tem amparo por parte ali de várias situações. Para você ter uma ideia, esses dias eu estive com o pessoal do Conselho Tutelar e aí eles falavam para mim, olha, tá vendo essa mulher? Essa mulher ela vai ser transportada do estado de São Paulo para o estado de Minas Gerais. Ela está em surto, ela surtou e ela tem duas crianças que o senhor pode ver que ela carrega ali nos seus braços. Ela não tem condição nenhuma de cuidar daquelas crianças. Então ela está naquela sala, mas se nós formos até lá querer tirar essas crianças da mão dela, automaticamente ela pode machucar as crianças. Então, uma pessoa que chegou ao ponto de surtar, não porque estava nos vícios, mas pelos problemas cotidianos da vida. E essa pessoa acabou sendo levada por algumas pessoas do bairro que viram a situação dela em casa, levaram até o Conselho Tutelar. Para quê? Preocupados com a criança. Mas e a preocupação por aquela mulher? Não havia. Sim. E a quantas mulheres, por não ter uma válvula de escape, estão dentro de casa, apanhando, sendo agredida pelo marido, muitas vezes uma senhorinha de idade sendo agredida pelo filho. Eu já recebi denúncias de uma mãe idosa que todo dia que ela recebia o salário, que agora isso é muito fácil de ser feito, ela pegava o salário e o filho ia lá, batia nela e fazia ela fazer um pix para o filho. Meu Deus. De todo o salário. Então ela ficava um mês sem nada para comer, sem ter condição de comprar medicamentos, mais um mês sofrendo. Agora, com quem essa mulher vai falar? Você precisa ter um argumento para você trazer ela para um local, para que as pessoas capacitadas para atendê-la possam ajudar. Então, pensando em tudo que a gente vê de laudo, só tem coisa ruim, o número de agressões cresce, o número disso cresce. Então nós fizemos o quê? Pensamos e formamos aí um projeto de esporte, e eu quero agradecer aqui a nossa secretária de esporte do estado, a Coronel Helena, que nos deu a possibilidade de realizar a primeira etapa, que foi agora em Barretos. Foi no recinto Paulo de Lima Correia, onde nós realizamos ali várias ações. Então, no fundo do recinto estava lá a prova de 3 tambores. E pessoas que foram até lá, quando nós fizemos o aplicativo, rapidamente nós tivemos 100 inscrições. Então, 100 pessoas foram participar ali da prova de 3 tambores. E quais são essas pessoas? A maioria mulheres. Até uma que ganhou lá o título, ela é uma das melhores montadoras nessa prova de 3 tambores no Brasil. Olha a oportunidade. Uma mulher que faz um trabalho dentro do esporte, teve tempo de ir lá apoiar outras mulheres que talvez não tenham oportunidade de ser uma competidora, mas que estava ali por acaso para que ouvisse de alguém uma palavra de ânimo. Então, no fundo do recinto estava essa prova.
No meio do recinto, nós fechamos o meio do recinto com alambrados e colocamos uma cidade mirim. Colocamos lá as pessoas para atender as crianças, para dar todo o suporte, ensinando as crianças a andar tanto no trânsito como também de bicicleta. Então essa cidade mirim, ela tem 150 metros, então tem as motoquinhas elétricas, tem uns carrinhos elétricos e tem um local que as crianças passam também de bicicleta. E aí tem toda uma sinalização. Tem o pare para que elas aprendam a parar, tem as placas dizendo do trânsito, entre a esquerda, entre a direita, e ali a criança, que muitas vezes não sabe nem andar de bicicleta, com a bicicletinha com as rodinhas, sim, elas vão devagarzinho e o monitor vai ensinando elas, né? Ensinando. Tínhamos do outro lado uma parte toda de artesanato, então mulheres, um grupo de mulheres que faz na cidade um evento de artesanato. Então, cada uma leva o seu produto, faz lá a sua banquinha e vai dizendo para as outras pessoas também como fazer, como se tornar uma empreendedora, mas também mostrando o produto dela para que eles possam também adquirir algum recurso. Do outro lado, a dança. No outro lado, a questão de um banner para a pessoa chegar lá, pegar a sua camisa, Mulheres em Movimento e tal, ir lá tirar uma foto no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, para mostrar para as outras pessoas, olha, eu fui também nesse projeto, Mulheres em Movimento, para poder divulgar isso nas suas redes sociais. Então, isso estava dentro do recinto e do lado de fora. O que aconteceu? Aconteceu a largada de ciclistas de 4 estados que disputaram uma das etapas da prova da Federação Paulista do Futuro, né, aqui de São Paulo, que é uma competição nacional e que tinha lá a sua etapa de mulheres. Então, mulheres que são muito boas no percurso do ciclismo, né, e que lá fizeram uma prova de 2 dias, que valeu ponto para o ranqueamento nacional, mas também uma prova com 82 quilômetros de percurso. Então, uma prova realmente de alto nível. Isso tudo acontecendo, a mídia mostrando, as redes sociais mostrando em tempo real praticamente, quem chegava já fazia alguma coisa, toda a mobilização. E o engraçado é que as pessoas chegavam a falar, ué, mas não tem ninguém? Tem poucas pessoas? Não, mas o evento não era para ter acúmulo de pessoas. O evento já tem um nome, é Mulheres em Movimento. Então, desde de você chegar, pegar o kit para você fazer a caminhada, ou o passeio ciclístico, ou ir lá olhar as provas de 3 tambores, ensinar as crianças e tal, tudo isso é uma dinâmica para que elas possam vir, interagir, participar e depois seguir a sua vida. Ela já se movimentou, já pensou de uma outra forma, já recebeu um atendimento e com isso nós conseguimos também trazer a carreta do Hospital do Amor. Eu quero agradecer aqui o Kleber, quero agradecer aqui também ao nosso querido amigo Henrique Plata, que faz um trabalho magnífico pelas mulheres em todo o Brasil. Quero parabenizá-lo e agradecê-lo pelo carinho de estar lá com a carreta 2 dias, que conseguiu atender mais de 110 exames de mamografia. E os outros, faltou que nós, só na inscrição do aplicativo que nós fizemos, já tinha 170. Para você ver a demanda. Sim. Nós atendemos 23 mulheres da cidade, uma cidade pequena de 9 mil habitantes, e que tem 1.300 mulheres esperando há mais de 2 anos por mamografia. Nossa. Então, o primeiro dia foi realizados os exames. Das mulheres do primeiro dia, 2 delas foi detectado já, uma com um processo inicial, que agora, no mesmo dia, ela já foi encaminhada ao Hospital do Amor, aliás, e uma outra que, infelizmente, ela já tem a doença já bem instalada, e que ela teve que ser a última pessoa a fazer o exame porque ela iria contaminar o aparelho de mamografia. Então, você vê, essa mulher, será que
ela não estava tendo um problema dentro de Já casa? tem. Será que ela não tem reclamado? Para ela estar desse jeito, ela já tem uma situação, mas talvez a mulher mora sozinha. Sim. Ela fala, se eu falar para minha patroa muitas vezes, como que eu sou empregada doméstica, vou lá falar para minha patroa que eu estou doente, o que vai acontecer? E até também a dificuldade para conseguir o exame, né? Deputado, 2 anos para fazer uma mamografia. Lembrando que esse tipo de câncer, quanto mais cedo detectado, tem chances de cura, né, de mais de 70%, é o que se fala, né? Então, há cura, não precisa nem fazer a cirurgia, retirada do seio, há cura. Agora, esperar um exame, 2 anos realmente. Um exame. E aí, Priscila, uma coisa que nós participamos do evento os 2 dias, ficamos lá do início ao fim praticamente. Porque eu tinha que dar a largada para o ciclista, depois tinha a caminhada, depois tinha isso, tinha aquilo. Então, não tem como você sair do local. E voltava, eu estava lá na carreta dizendo para elas, e aí, como está? Está sendo bem atendido e tal. O que nós detectamos? Que muitas das mulheres que fizeram o exame faziam 4, 6 anos que elas não iam fazer o exame de prevenção. Então não é só a fila que já existe, aquelas também que não vão. Sim. Então nós precisamos fazer uma campanha realmente, mas não adianta ser aquela campanha apenas que você chama. Porque isso a gente vê todos os anos, a gente vê nas rodovias, a gente vê por parte da imprensa, televisiva, escrita, radiofônica. Mas o problema é o seguinte, como parar minha vida para ir até o lugar? Então, você tem que ter um argumento para fazer isso. É tanto que ao próximo nós faremos mais 4 eventos desse, eu devo fazer um em Franca, um em Bauru, um em Prudente e um em Sorocaba. Então, esse é o cronograma, eu vou sentar com a entidade que realizou esse evento. Só que a próxima nós vamos levar isso para o centro da cidade. Por quê? Nós vamos fazer lá um pedágio. Então, a distribuição da camiseta será no pedágio. Então, você vai participar do evento? Vai. Então, vai ter aqui um dia de evento, mas você já vem aqui, passa pelo pedágio e a gente vai tirar foto, você vai fazer sua foto aí, fazendo a sua mensagem no WhatsApp, ou no seu Instagram, no seu Facebook, ali, recebendo a camisa, vestindo a camisa. E com isso a gente vai fazer o quê? A gente vai movimentar, vamos supor, um sábado, comércio totalmente aberto, você na praça ali, você fazendo um pedágio, as pessoas vão querer saber o que é. Porque muitas mulheres, no domingo, que fizeram a mamografia, elas estavam na feira para comer pastel. Olha só. Então foram com a família, foram levar o filho para comer um pastel, a feira que era do lado da entrada do recinto, e o locutor estava lá. Olha, pessoal, estamos aqui com o evento, você pode vir participar, receba uma camiseta gratuitamente, venha participar do Mulheres Movimento. Aí elas ouviam comendo pastel, o que é isso? Saíam lá da feira, iam até o local e com isso viam o que estava acontecendo, algumas foram lá já na hora fazer a mamografia. Mas o senhor, a gente conversava um pouquinho antes do programa e vai muito de encontro ao que o senhor falou do propósito desse movimento, né? Mulheres em movimento, que a gente pensa que a mulher não para. Então, o tempo todo já acorda, já fazendo coisas, já pensando, programando, mas não para pensar o que precisa realmente ser feito. Ou sair desse estado de violência, esse ciclo de violência, ou parar para pensar, eu preciso me cuidar, fazer exames. Ou seja, foi ali na feira, parando para comer um pastel, que acaba escutando que precisa de um atendimento, precisa parar um pouquinho para depois continuar se movimentando, mas precisa parar para pensar, programar o dia, né? O senhor comentava comigo que é preciso programar o dia, né? Exato, e você vê que as pessoas elas estão tão focadas nos problemas, né? Essa questão da globalização, ela traz para dentro da pessoa o mundo inteiro, né? Ela quer, infelizmente, nós tivemos aí a cantora, né? Que veio a falecer, a Rita Lee, e você vê matérias em todos as emissoras, está lá a matéria, Rita Lee veio a falecer e tal, vai ser sepultada e não sei o quê. As pessoas estão tão focadas em muitas coisas, mas ela muitas vezes não está focada nela. A mulher que precisa parar um momento para poder fazer um curso
para poder melhorar a sua condição de conhecimento, porque a minha esposa mesmo, ela fez o curso para dar aula, era o magistério, o antigo magistério, né? Hoje precisa da pedagogia. Então, você fez o magistério, mas você precisa se atualizar, né? Você precisa fazer uma pós-graduação, você precisa fazer um mestrado, você precisa fazer uma coisa melhor para você ter uma condição melhor de vida. E às vezes a pessoa está lá naquela correria, corre para cá e vê aqui, e vê a internet, não sei o quê, cuida do filho, cuida do marido, e ela não cuida dela. Ela não planeja o que vai ser o futuro dela. E isso a pandemia, infelizmente, deixou, né, uma sequela aí terrível. Nós temos cuidado de mulheres que elas, infelizmente, pararam a vida porque o marido, depois de tantos anos, junto com elas, veio a falecer por causa da Covid. Ela parou a vida, ela não sabe fazer, ela está perdida. Entende? É uma pessoa que não tem futuro. Então, se essas pessoas elas não forem detectadas e houver uma ajuda de alguma forma, o final dela vai ser fazer uma coisa que não deveria ser feito, né? Nós estamos atendendo uma esposa de um policial que, infelizmente, ela entrou em pânico. A gente não sabe se ela surtou, qual foi a situação. Ela pegou a arma do marido e deu um tiro nela. Entende? Então, por que houve? Será que o marido também não detectou que a sua esposa estava com um problema, que aquela arma não poderia ficar ali com a munição? Então, são várias situações. A mãe que muitas vezes agride a criança a todo momento e ela não consegue entender porque aquela falta de paciência dela é porque ela já está num estresse tão avançado que ela está precisando de ajuda médica já. Ela precisa de um atendimento psicológico, ela precisa de um atendimento, muitas vezes, espiritual. Tem momentos que a pessoa precisa ir lá na igreja, fazer uma oração, ela precisa receber uma oração, ela precisa parar um tempo. Então, nós estamos vendo que precisamos criar ferramentas, boas ferramentas pensadas, para que a gente possa cuidar do futuro das nossas mulheres, né? E até, deputado, porque assim, pelo que dá para entender, esse movimento ele junta ali as mulheres, né, reúne ou dá possibilidades para um dia mais leve, mais divertido, de esporte, de estar com outras mulheres, mas ao mesmo tempo elas também recebem informações. Elas conseguem, porque na hora que a mulherada está conversando, as coisas fluem, né? E elas conseguem muitas vezes colocar para fora aquilo que tem passado. A ideia é essa. Isso, a ideia é essa. Nós temos hoje, no mundo, a maioria dos seres humanos é mulher. Então, quanto mais mulher você encontra nas diversas situações, mais você tem conversas, né? Mais as situações que vão ser levadas de uma para outra. E ali, muitas vezes, é um momento de desabafar, é um momento de respirar melhor, é um momento de estar conhecendo uma atividade, né? As mulheres que estão lá no artesanato hoje são mulheres que no passado não faziam mais nada. Aposentou, acabou a minha vida, vou aqui viver do meu salário de aposentadoria, mas não é isso. Porque quando você trabalhava, você era obrigado a sair de casa, pegava o ônibus, o metrô, a bicicleta, o carro, você tinha que se locomover. Então sua cabeça começava a mexer de alguma forma. Agora, quando muitas vezes você se aposenta, não, você fica em casa. Limpou a casa, cadê? Tem mais o que para fazer? E daí aquelas doenças também acabam se apropriando, né? Principalmente as doenças mentais. Então, Alzheimer, a gente vê que também tem a ver com isso, né? De não movimentar o cérebro. O senhor falou dessa questão também do artesanato, né? Ali também a mulher consegue enxergar outras possibilidades, dons que elas têm para ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro, ou que não seja nem para ganhar dinheiro, que seja para ela fazer um artesanato e doar esse artesanato para uma entidade, fazer um leilão lá, fazer aqueles bazares, né? Nós temos várias situações, muitas vezes a gente vê um número grande de mulheres nos asilos e a gente senta com elas, né? É gostoso você conversar com a pessoa mais idosa, porque ela tem todo o tempo do mundo para te ouvir, né? Então muitas vezes você leva os netos para conhecer o que é uma pessoa idosa.
Porque não adianta dizer, meu filho vai ser a pessoa mais educada da face da terra. Mas se ele não aprender como tratar o pai dele, a mãe dele, o avô dele, a avó dele, no futuro, o que ele vai fazer? Então você tem que levar a sua criança pequena, muitas vezes, lá no asilo para conhecer pessoas que muitas vezes foram deixadas pelos filhos naquele asilo, que o único lugar que o filho achou para deixar sua mãe foi no asilo, porque ela era a pessoa que dava trabalho na vida dele. Entende? Então depois a mãe se dá, criar, muitas vezes, como minha mãe, eu tenho de exemplo isso, minha mãe deixava muitas vezes de comer para me dar o prato de comida. Meu pai tinha que se alimentar para ir trabalhar, mas minha mãe muitas vezes ela não comia. Entende? Ela esperava todo mundo comer para pegar ali a raspa que sobrava, o fundo, se sobrava, para poder se alimentar. Quantas mulheres estão hoje, nesse momento, passando por essa mesma situação que a minha mãe passou lá atrás? De não ter recursos para comprar o suficiente, para não ter muitas vezes uma entidade para dar suporte para ela. E essas mulheres, a gente acha elas dentro dos asilos e a gente fica muito triste. Por quê? Foi uma pessoa que deu praticamente toda a sua vida por alguém, formou um filho médico, um engenheiro, um empresário, uma pessoa que tem condição, mas a condição não é de amar a mãe, não é chegar lá, abraçar, de brincar, de levá-la a algum lugar, não, é de deixá-la num local com outras pessoas, com técnicos, que não é a mesma coisa. Sim. Não é o filho dela que está ali, não é a filha. Eu conheço casais que a gente já conversou muito com eles, que os filhos deixou eles para ir para outros países. E eles já fazem 20 anos, 25 anos, 30 anos que eles não conseguem ver o filho presencial. Quando ouve, é no celular, ou por mais que é uma dificuldade também, eu não sei o que acontece, mas é uma dificuldade da pessoa fazer uma videoconferência com a mãe, para dizer, mãe, boa noite, bom dia, como você está? Entende? Realmente de querer ter a vontade de fazer parte daquela família. Então são situações que o mundo de hoje, né? Esse mundo aí tão ligado a tudo, né? Com a tecnologia faz. A máquina tem mais valor, tem mais tempo, e você muitas vezes gasta muito mais com a máquina do que com a sua própria esposa, com a sua própria filha, com a sua própria mãe, com a sua própria avó. E essas mulheres estão aí pelo mundo e muitas vezes elas dizendo, eu só atrapalho a sua vida. Morrer para mim, acho que é a melhor coisa que poderia acontecer, eu não atrapalharia você mais. Então essas frases, elas vêm muitas vezes para a gente e a gente tem que criar situações. E a Mulheres em Movimento veio para pegar essa lacuna e dar nesses locais, né, a oportunidade para essas mulheres participar também e não ficar só em casa, né? Tem as entidades na cidade, tem o próprio município que faz os projetos sociais, elas interagirem, elas realmente participarem de uma forma e sempre entender que alguma pessoa que está ali vai ouvi-la e vai poder ajudá-la no momento de dificuldade. E até, deputado, o senhor comentou que ali com a carreta, né, para fazer mamografia, as mulheres elas fizeram o exame e aquelas que já, né, tiveram resultado com, né, algum sinal ali em relação a um câncer, a um tumor, enfim, já tiveram encaminhamento, que isso também é muito importante, né? Não apenas a detecção da doença, porque a mulher recebe aquilo às vezes, né, como uma sentença até de morte. Não sabe em que ponto está, não entende a doença, mas quando já vira e fala, por isso que é o hospital de amor, né? Já vai direto para ser atendido de uma forma diferente, né? É um hospital referência. Ali em Barretos, o Hospital de Amor que deu essa possibilidade para a gente poder fazer esse trabalho, né? Mas quando você está para fazer um exame, é até engraçado, né? A pessoa foi lá, foi fazer um exame preventivo. Mas há uma preocupação, elas estão ali preenchendo, né, os dados para poder
fazer o exame, porque é pago pelo SUS, então você tem que fazer todo o cadastro. Sim. Não é uma coisa qualquer. E a gente via a preocupação. Será que não vai dar nada? Será que vai doer? Será que isso? Será que aquilo? São indagações que muitas vezes precisam ter realmente alguém que oriente. Né? E nós levamos pessoas para que ficasse conversando ali com elas, porque não é uma coisa só chegar e fazer. Não, você tem que... Foram 55 praticamente por dia que a carreta conseguiu fazer, mas demora. Você tem um cadastro, você senta, espera até fazer, depois esse laudo já vai direto para o hospital, entende? E ali você tem toda uma dinâmica. E aquele tempo de espera, será? E se tiver? O que eu vou fazer? Então, o próprio pessoal, eles deram essa possibilidade de, se houvesse, precisasse de continuar com outros exames mais específicos, fazer uma biópsia ou alguma coisa, eles estavam à disposição do encaminhamento dessa pessoa já no mesmo dia para estar indo ao hospital, como também a questão de que houvesse uma divulgação por parte dessas pessoas. E ali eu recebi um coraçãozinho como se fosse um travesseirinho, né, uma almofada em forma de coração, que foi uma ideia de uma das mulheres que foi ao hospital fazer um exame e detectaram lá um tumor, e ela faz a biópsia e tem que ficar, né, 40 minutos com o braço paralisado. Então, o que ela fez? Ela produziu uma almofada em forma de um coração, de várias cores, onde as mulheres que precisam lá no Hospital de Amor, elas recebem, quando vai fazer esse exame, ela recebe esse coraçãozinho e ela coloca debaixo do braço, para ela entender que ali existe um coração todo pronto para atendê-la com todo o carinho, todo o amor que ela merece. Então são coisas pequenininhas que faz a diferença nas nossas vidas. E nós temos que aprender isso. Que nós somos dependentes, nós estamos numa sociedade. Entende? Nós somos dependentes de conversar, nós somos dependentes de estar conhecendo, nós somos dependentes de estar fazendo a nossa higiene, nós precisamos respirar melhor, nós precisamos caminhar, nós precisamos fazer muita coisa para vivermos uma vida melhor, né? Porque o mundo já está falando, né? Os cientistas já estão mostrando que as pessoas com a tecnologia que nós temos hoje, imagine a que vai vir, nós poderemos chegar as pessoas a 110 anos com a mente perfeita. Agora imagina, uma pessoa de 110 anos, praticamente, ela trabalhou quantos anos da vida dela? Sim. Trabalhou 50, 60 anos, uma professora trabalha aí 25 anos da sua vida, né? E o que vai fazer com o resto? Nós precisamos... E se o corpo não acompanhar também, né? A mente sã, mas o corpo Nós precisamos criar uma dinâmica que a pessoa aposentada não acabou a vida. Que ela precisa se movimentar, né? Eu tive, infelizmente, o meu sogro, nós trabalhamos juntos na Eletropaulo. Ele era o chefe de equipe e eu era o cara começando como o aprendiz. E ele aposentou, depois de 2 anos ele veio a falecer. Mas por quê? Porque o cara que trabalhava de manhã, de tarde, à noite e na madrugada, nós trabalhávamos em 3 períodos, né? Então, tinha um grupo que trabalhava na madrugada, que entrava às 10 da noite e saía às 6 da manhã, o outro entrava às 6 e saía às 2, o outro entrava às 2 e saía às 10. Né? Então, essa rotatividade, imagine como que é a dinâmica disso. Né? Você tem semana que você está dormindo pelo dia, tem semana que você está dormindo à noite, tem semana que você está dormindo... Então, ele tinha toda essa dinâmica. Parou, mesmo tendo comprado uma casa com piscina, com carros novos na garagem, não foi suficiente. A piscina ficava lá parada e ele sentado no sofá da sala,
e teve lá um ataque cardíaco fulminante e veio a falecer. Agora, quantas pessoas estão nos assistindo agora que ela pensa assim, eu sou essa pessoa que eles estão conversando agora. Quantas vezes a gente parou para ouvir alguém? Talvez essa pessoa está nos assistindo, assistindo essa programação, ela consegue entender que aquilo faz parte da vida dela, mas o que ela vai ter de decisões para continuar ali ou tomar uma atitude de mudar a sua situação? Então nós queremos chamar essa mulher que muitas vezes está dentro de casa, essa mulher que é um arrimo de família, essa mulher que já não tem mais os filhos com ela, essa mulher que está desempregada, que está passando necessidade, essa mulher que está com problema de saúde, essa mulher que está com problema psicológico. Talvez ela está com uma síndrome do pânico, bipolar, ela está vendo algo acontecer diferente na vida dela, ela não está tomando atitude nenhuma. Então nós queremos chamar ela, venha movimentar, entende? Se torne uma mulher em movimento, se torne uma mulher ativa. Muitas mães falam, poxa, meus filhos já cresceram, eu não vejo mais eles. Mas vai lá no conselho tutelar, tem lá as crianças que ficam, muitas vezes lá nos locais... as casas, né? As casas que acolhem as crianças, você pode ir lá. E uma criança daquela, você pode talvez ser a mãe dela, né? Você passa a ser a mãe adotiva dela. Não precisa, muitas vezes, você adotar ela para levar para sua casa, mas você pode adotar um dia da vida dela, né? Pedir lá para o juiz, olha, eu gostaria de ter um dia meu da minha vida para me levar essa criança lá no cinema para assistir um filme, para levar ela num shopping, para levar ela numa praça, para levar ela para fazer uma alimentação melhor. Talvez essa pessoa tenha muito dinheiro, mas ela não tem com que gastar o dinheiro, né? E talvez um dia de vida desta mulher, que hoje ela não tem mais os filhos cresceram, foram embora, criaram as suas famílias e hoje ela está lá, talvez ela pode contribuir com o dia de uma criança que não tem uma mãe, que não tem uma avó, que não tem um pai. O quanto nós podemos acrescentar na vida das pessoas e talvez a gente está gastando a nossa vida com coisas tão fúteis, com coisas que não acrescentam nada para a gente, que não dá alegria, que só causa problemas para nós e que a gente poderia estar mudando. Então, são tudo ideias que veio para esse movimento, movimento das mulheres, e que eu acredito que vai crescer muito, que vai ter muitos adeptos nas redes sociais, adeptos nos eventos que vamos realizar, e que isso vai ajudar quem está lá na ponta, e com isso a gente pode fazer com recursos de emenda impositiva, recursos de emenda impositiva, nós, para esse evento acontecer nas cinco cidades, vindo pelo esporte, é claro, porque esporte é saúde. Sim. Quando você faz esporte, a cada R$1 gasto o esporte, você tira 10 outros que vai ser gasto na saúde, lá, infelizmente, para fazer o tratamento, né? A gente vai até entrar em detalhes sobre isso daqui a pouquinho, deputado. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente vai voltar para falar sobre esse projeto Mulheres em Movimento, que é muito mais, né, do que colocar as mulheres ali num lugar para atividades. Tem toda ali uma estratégia para a mulher entender que ela precisa se cuidar em todos os aspectos. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lespe Cidadania, hoje falando sobre esse projeto Mulheres em Movimento, que aconteceu na cidade de Barretos, e a gente conversa com o deputado Sebastião Santos, do Republicanos, que participou ali ativamente, né, com as mulheres e sabendo tudo o que está no entorno, né? As mulheres, elas foram chamadas para atividades, mas não só para física, né, mas atividades também mentais, poder refletir um pouquinho sobre a vida. E, deputado, como que acontece esse projeto? Que é a primeira vez que aconteceu em Barretos, mas ele já acontece no estado de São Paulo? Sim, Priscila. É um projeto que ele é realizado por uma entidade, chama FASEX. É uma entidade aqui de Guarulhos,
e que eles têm lá já toda essa dinâmica. Eles levam as mulheres para o galpão lá da entidade, lá tem zumba, lá tem yoga, pilates, lá tem várias dinâmicas. E como a mãe vai e leva muitas vezes a criança, porque é numa periferia aqui de Guarulhos, então você leva a criança, então você tem que criar um fato para a criança. Então lá está a bicicleta, lá está o carrinho, lá ela também vai interagir. Enquanto a mãe está fazendo uma ação, o filho está fazendo uma outra. Então essa dinâmica, ela foi pensada, né? Ela tem toda uma organização dentro dela, em cima das ODS, né? São 17 itens que foram decididos, né? Por todos os países, para que os países executem até 2030. Então nós estamos em 2023, então falta 7 anos para ter uma outra regra. Então, enquanto não tem outra regra, nós temos que trabalhar em cima das ODS. E a questão da humanização é uma coisa hoje falado mundialmente, né? Sim. Você vai no hospital, estava um hospital lá, não, esse hospital, ele é humanizado. Mas é humanizado por quê? Porque lá existe toda uma conversa, né? Era diferente no passado. Eu me lembro que quando os pais, eles falavam, nós vamos um postinho de saúde, já sabia que era vacina, que era injeção, que era, olha, era terrível. Quando caía, então, caiu, ralou a cabeça, o camarada dava um jeito de chegar em casa, depois que já está parado o sangramento, tudo, por quê? Porque ele já sabe que lá ia ter um metiolate para ele, que ardia, olha, era terrível. Então, hoje, essa questão da humanização, ela precisa vir para todas as áreas, que nem aqui, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o segundo poder do Estado, é um local que passa pessoas de todo o Estado de São Paulo, até de fora do Estado, que vem para cá, vem ouvir os debates, vem participar dos debates, vem participar das audiências públicas, que os temas das audiências públicas estão em vários itens, né? Não, todas as questões, que nem nós estamos agora com a frente parlamentar para discutir a questão da tecnologia no Estado de São Paulo. Sim. Nós estamos vendo aí que estamos chegando no ponto que a tecnologia ela tem sido um aparato muito importante, né? E quando a gente fala de questão de saúde, nós podemos aí ir para dentro do metaverso, que aí o médico consegue atender visualizando aquele ambiente que a pessoa está, né? Que é um estúdio, na verdade, né? É um estúdio onde o médico está lá na casa dele, ou está em outro país, está em outro local, e consegue atender o seu cliente ali naquele estúdio, naquela casa dele, lá na sala, e saber o que aquela pessoa está passando. Lá de onde ele está, ele tem como prescrever medicamentos e chega no celular a receita da pessoa. Então é uma coisa muito rápida, e isso passa o quê? A humanizar muito mais, né? Até existe aí uma pesquisa que se for implantado realmente no Brasil a videoconferência, a telemedicina, como é chamada, se nós realmente tivermos a implantação da telemedicina, as pessoas viverão muito mais. E se as pessoas viverem muito mais, nós precisamos achar saída para elas terem muito mais com o que se ocupar. Qualidade de vida, né? Então, você humaniza na saúde, no social, aí você humaniza a educação, né? Aí você vai humanizar, como nós estamos vendo a educação, né? Que no passado a gente não tinha as pessoas, muitas vezes, com um problema mental ou com uma deficiência intelectual dentro das salas de aula, como temos hoje. Sim. Entende? Então, hoje a criança, ela tem lá uma cuidadora dentro da sala de aula, que cuida daquela criança específica, mas ela está numa sala de aula com mais 25 amiguinhos, 30 amiguinhos, e que ela pode ter muito mais o carinho, o afeto ali naquele local, que muitas vezes na casa dela, porque na casa dela fica ela e a mãe, ou ela e os pais, e são dois cuidando daquela criança. Quando ela sai e ela vai para todo um processo de humanização, você tem uma outra coisa. A gente tem pessoas que têm filhos autistas
até com síndrome de Down mesmo. E a gente vê que quando elas começaram a cuidar em grupo dessa criança, essa criança desenvolveu muito. Entende? Eu conheci uma das entidades e que eu quero parabenizar pelo trabalho, que é a Abades, que fica aqui na Marginal Tietê, e que essa pessoa pode ir lá conhecer. Eles atendem um número expressivo de jovens e crianças com autismo, e que essa entidade, ela nos deu lá um relatório de inúmeras crianças que chegaram naquele lugar e não falavam nada com ninguém, e que hoje já falam. Hoje elas já aprenderam uma profissão, elas já estão interagindo ao ponto de ter uma profissão. Agora, se essa pessoa estiver só dentro de casa, será que os pais vão ter condição de fazer isso? Então a gente precisa realmente pensar nesse mundo globalizado, com as redes sociais, com tudo que a gente vê, o que nós podemos acrescentar na vida das pessoas para nós sermos melhores e para que elas também sejam melhores. Então, esse projeto que nasceu aqui em Guarulhos, que já tem muitos anos já de edição, ele está se replicando. E agora saiu de dentro lá da sua sede para ir para o estado inteiro. E que bom seria se esse projeto fosse copiado a nível estadual pelo governo. Né? A secretária recebeu todo o projeto que nós fizemos, que entregamos lá, que ele aportou recursos através da nossa emenda impositiva, né? Mas e se isso fosse uma política pública do Estado? Era até o que eu ia perguntar para o senhor, porque é um projeto então que saiu ali de Guarulhos, uma entidade, e daí ela apoiou, né, esse evento, ela realizou esse evento em Barretos com o apoio de emendas parlamentares. Isso. E por conta das emendas, eu queria que o senhor explicasse até para quem está em casa o que são as emendas e elas aplicadas num evento como esse, né? Que traz, além do esporte, a conscientização e uma direção também para a mulher na área da saúde, da segurança, para sair de um ciclo de violência. Exato. As emendas, elas foram criadas por lei e nós temos aí um percentual do orçamento do Estado de São Paulo para nós indicarmos. E aí nós indicamos no atendimento, né, nas Santas Casas, nos hospitais filantrópicos, muitas vezes na cidade, mas cidades pequenas mesmo estão passando muita dificuldade, o FPM caiu muito. E como realizar obras sem recurso? Então aí entram as emendas impositivas que vão lá, muitas vezes, realizar um recap, um tapa-buraco no asfalto, uma canalização, vai lá realizar a reforma de uma creche, de uma UBS, a reforma, ou se não um equipamento, como uma ambulância, uma van de transporte, um carro para a polícia militar, ou para a questão rural, para a defesa civil. Então você tem todo um critério dentro das várias áreas, onde você pode indicar recursos para atendimento da população em determinada área. E nós, além de fazermos emendas para a questão da saúde, né, nós vamos reformar agora, reformar não, né? Nós vamos fazer tudo novo, né? No Hospital Amaral Carvalho, ali em Jaú, que é um hospital também que atende pessoas com câncer, mas eles têm uma hemodiálise lá muito boa e eles têm um local, um banco de sangue, que ele já estava, porque a cidade cresceu, a região cresceu, ele já estava com déficit. Então nós enviamos para lá um recurso que vai colocar todo o mobiliário de uma ala que eles estavam construindo. Então eles estavam construindo a ala, tirando ali realmente suor, com muito suor, né? Tirando dinheiro de onde não tinha para poder fazer. E aí nós conseguimos ir com um outro deputado e nós conseguimos injetar lá quase R$1 milhão que vai comprar todo o equipamento. Aí eu pedi para eles, falei, meu amigo, veja qual é a melhor cadeira para o doador chegar aqui e se sentir realmente prestigiado. Sim. Porque a gente vai doar sangue muitas vezes em algum lugar, tem uma cadeira que ela é de ferro, dura,
E aí você fica lá, naquela cadeira, se sente até mal. Muitas vezes você não tem mais ânimo de vir aqui doar sangue aqui. E eu que dou sangue de 3 meses, poxa, a gente vai doar sangue em vários lugares, porque quando eu estou doando sangue, eu faço uma live ao vivo, né? Olha, pessoal, tá aqui, ó, desde o início da minha doação até o final, tá aqui, ó. Ó, isso aqui não dói nada, ó. Entende? Sim. A agulha, isso. Então, as pessoas perdem aquele medo e muitas vezes nós já chegamos a mais de 100 mil visualizações numa doação. Então, isso é importante, né? Porque você chega... né? Também. Incentiva. Ó, porque o jovem é o seguinte, o jovem, ele não tem o que fazer. Né? Aí, por que é que eu vou pegar e vou doar sangue? Aí você tem que explicar para ele, você tem que mostrar para ele que a doação de uma bolsa de sangue pode ajudar mais 4 pessoas, né? Que pode ajudar ele também, que quando ele vai doar, ele passa a ter todo o sangue renovado, né? Ele vai fazer um exame lá já gratuitamente. Então, tudo isso a gente faz pensado. E quando a gente acha projetos bons, a gente vai atrás, porque é uma coisa, o ciúmes é muito grande, né? O projeto está aqui. Agora o projeto não está mais em Guarulhos. O projeto já está em toda a região de Franca, o projeto está em toda a região de Ribeirão Preto e toda a região de Barretos. E veio até Araraquara, até a região de Araraquara, onde a TV ali entrou, a emissora, a TV Record entrou com o balanço geral, com os jornais abertos. Nós estávamos lá dando depoimento, levando vídeos, chamando as pessoas para participar e tal. Então, já não é mais um projeto aqui apenas em Guarulhos, já se tornou um projeto de outras regiões. E aí, copiar o projeto, é só chegar lá, ver como que é, colocar no papel e copiar. Né? E aí nós temos o governo do estado que incentiva esses projetos. Sim. Então, quando a gente pensa, a gente conversa com a entidade, vocês topam levar isso para outros lugares. A gente tem que entender também a dinâmica da entidade, né? E essa entidade, ela abriu totalmente as portas. Ela saiu com uma carreta daqui, eles têm uma carreta que eles transportam, né? Todo o equipamento deles, ela saiu com a carreta daqui, foi até a cidade, viu onde era melhor montar, montou tudo. E tudo isso a gente deixou para a mídia levar isso para o mundo inteiro. E quem quiser copiar, que vamos continuar fazendo, né? Fazendo muito melhor. E porque a preocupação nossa é cuidar. Né? Eu levei minha esposa, levei minha filha, levei minha sobrinha. As mulheres que eu tinha perto de casa, entra todo mundo no carro aí que nós temos um evento por aí. Mas eu estou cansado. Não, depois você descansa. E olha, a gente conseguiu deixar. Aproveitaram, né? Minha esposa ficou lá maravilhada. Pela manhã, ela foi uma das primeiras a fazer a mamografia, dando lá entrevista na rede social e tal. Totalmente animada, já ganhou um lenço, já ganhou a camisa, vestiu a camisa e falando com uma, falando com outra. Legal. Foi um dia produtivo, que nós estávamos num sábado, poderia estar dentro de casa, e que nós estávamos ali com muitas outras pessoas e interagindo. Sim. Isso é bom para as outras? Sim, mas é bom para a gente como ninguém. Sim. E, deputado, até em relação aos exames que foram feitos ali, havendo, né, algum sinal, a mulher já era direcionada para um atendimento. No caso, se, né, de alguma mulher ali que faz algum tipo de denúncia, que está passando por uma situação de agressão dentro de casa, ou está com alguns problemas emocionais e precisam de atendimento, ali também é oportunidade, também se deu esse direcionamento às mulheres? Com certeza. Hoje nós temos aquele sinal, né, que as mulheres colocam na mão, muitas vezes tem lá uma pessoa, um agressor com ela, e ela escreve, né, com batom na mão, e aquele sinal ele se tornou hoje uma divulgação muito grande, né, não só no nosso estado, mas no país inteiro, no mundo. Isso são momentos que você vai ter o atendimento por pessoas com condição de te atender, outras que podem dar até um testemunho de vida que superou uma situação, que nessas mulheres que foram detectadas. Qual é o segundo passo agora? É fazer as pessoas que participaram com ela daquele evento estarem indo também, nesse momento de dificuldade dela,
estar indo lá perto dela, ó, dizer, ó, olha minha amiga, estou aqui, hein? Olha, nós não fomos só lá e você viu esse problema aí, não. O seu problema hoje faz parte de nós também. Nós vamos lutar com você, nós vamos vencer isso, nós vamos... Entende? É criar realmente uma dinâmica, humanizando o negócio de tal forma que a gente consiga fazer a vida das pessoas a partir de ser melhor. Tá? Ali as que foram detectadas vão para o hospital, terão todo o apoio, acompanhamento, mas terão acompanhamento das outras também. Porque nós criamos um grupo no Instagram que se chama Mulheres em Movimento. Então, você for lá, vai ter lá uma carinha lá de uma mulher e vai ter lá o Instagram, que não foi só no dia, no que aconteceu. Esse programa que nós estamos gravando aqui, nós vamos subir também flashes dele. Olha, estivemos lá no Alesp Cidadania mais uma vez, abriram um espaço para a gente, nós fomos lá falar do evento, porque é uma coisa que é uma engrenagem, essa engrenagem precisa se modificar, ela precisa se mover, né? Sim. Precisa melhorar. Fizemos um evento, acabou aqui. Não. Nós estamos mandando para as emissoras o que foi, para que elas possam retransmitir. Aí eu quero agradecer você aqui, essa oportunidade, e você como mulher agora fica com a responsabilidade de também ser uma mulher em movimento. Sim. Eu vou pedir para que me tragam as camisas, porque o caminhão está chegando hoje lá de Barretos. Ontem eles iam retirar as coisas, que tem toda uma desmontagem lá, ia chegar hoje e estão chegando algumas camisas que sobraram, que nós vamos entregar todas. Sim. Né? E aí nós vamos trazer para você também entrar nesse projeto. Venha ser uma mulher também em movimento. Sim, vestirei a camisa e também apoio, né, esse evento, porque com certeza para as mulheres, movimento físico, mental, um movimento estrutural, né, da mulher como mulher, o empoderamento de saber que a vida não acabou, né, que ela pode produzir, e quanto mais idade, muitas vezes, ela pode produzir mais coisas, ajudar outras pessoas. Então, conta comigo, deputado. E aí o gancho, quando você fala de idade, a prova de 3 tambores, nós vamos mandar as fotos, tinha uma família com 3 gerações. Olha, que bacana. Nessa prova. Então tinha a avó gritando pela filha e pela neta que estavam disputando. Então a filha foi a campeã, a neta foi numa outra etapa vice-campeã, e a avó gritando lá fora sendo a campeã de todas, porque foi ela que motivou mais as filhas e as netas a estar ali naquele momento. E quantas mulheres hoje, elas já assistiram uma prova realizada com um animal, né, o cavalo, que ela parou na frente para ver a dinâmica, porque são 13, 14 segundos para fazer uma prova onde você tem um circuito que você passa por 3 tambores, você não pode derrubar nenhum deles e chegar no ponto final. Se nós contarmos de 1 a 13 aqui, nós conseguimos fazer o quê? Então essa prova entende? Tem que ter muita coisa. Sim. Então, será que se essas mulheres que nos assistem hoje assistissem mulheres que lutam como essas, como eu vi lá uma menininha de 10 anos, num cavalo de quase 1 tonelada, ela ter domínio, porque os 3 tambores é até uma coisa que a gente conseguiu trazer aqui no estado de São Paulo, e aí eu tenho que agradecer, né, a toda a equipe técnica que conseguiu entender, porque isso aqui estava na cultura. Só que a cultura, ou você vai para a Lei Rouanet, ou você vai tentar ajuda de outra forma. Não tem recurso. A cultura do estado de São Paulo, o recurso é bem pequeno. Quando você traz para o esporte tem um pouco mais. E aí você tem a lei de incentivo, você tem as dinâmicas do Estado que você pode inserir uma coisa. Vou fazer um evento de futebol, mas eu posso acrescentar também, por ser esporte, eu posso acrescentar os 3 tambores. Entendi. E os 3 tambores, a gente fica conversando com esse pessoal, que lá estava o jovem mais rápido da América Latina.
E aí ele, olha, eu vou disputar, mas eu vou derrubar com a mão os tambores para mim não ganhar. Eu falei, mas por quê? Falei, aí ele falou para mim, a hora que eu entrar lá na arena, você vai ver por quê. Mas o cara é mais rápido mesmo. Enquanto aquela bateria fechou com 15,84, se não me engano. Ele fez com 12. Nossa, muito Com abaixo. 12 segundos ele fez todo o percurso. Aí ele derruba um tambor, porque aí ele perde 4 pontos, e aí esses 4, 5 pontos não dá para ele ser o primeiro. Mas ele foi lá para mostrar por que ele é o mais rápido da América Latina. Entende? E lá, acaba sendo um show à parte também, né? Não, porque é uma coisa, você fica olhando, porque você não pode puxar as rédeas do animal, você tem que tratar o animal muito bem, o animal tem que entender o que você quer que ele faça. Então a rédea eles ficam com a mão solta, a rédea solta praticamente ali, e o animal, com uma velocidade muito grande, vem, faz o percurso todo, e ali se abraçam, beijam e tal. Você vê que é o homem dando carinho a um animal e os dois interagindo para fazer um momento feliz para os dois. Muito bacana. Então, é como a pessoa, né? A pessoa pega o seu cachorrinho e vai dar um passeio com o cachorrinho. O que ela fez? Ela fez algo para o animal, mas fez para ela. Ela também. Entende? Eu conheço uma senhora já, que ela é até ela cuida de uma entidade de pessoas com deficiência visual, várias deficiências. E ela foi vereadora sobre vários mandatos em Barretos. Aí eu chamo ela de vó. E aí, vó? A senhora não vai ser mais vereadora? Ah, não, meu filho. Dá muita dor de cabeça. Deixa ficar com o meu pessoal aqui, porque aqui ó, eu como com eles, aqui eu brinco, aqui eu abraço, aqui não sei... Ela tem uma equipe que eles tocam. Então são pessoas com um problema visual, alguns deles já cegos realmente, e eles tocam, e eles cantam, eles interagem, eles dançam. Aí você fala, pô, tem vida melhor para essa senhora? O filho dela talvez não dá o carinho, não dá o carinho para ela que ela recebe daquelas pessoas que estão ali naquela entidade. E aí eu fico falando com ela, e aí, o que a gente vai fazer da vida? A gente tem que viver. A senhora não vai parar agora. A senhora tem que ajudar. E é uma pessoa que sempre está para cima. Porque quando você doa, né, você recebe mais ainda, não é, deputado? Então, quantas pessoas essa senhora pode atender? Entende? Quantos filhos realmente ela pode começar a ticar ali, ó. Olha, eu tinha tantos anos, eu tive mais esse filho aqui que eu dei uma palavra e ela se tornou uma outra pessoa. Olha, esse aqui foi isso. Olha a história de vida dessa pessoa. Verdade. Até uma oportunidade, vamos trazer aqui, pelo menos umas 2 entidades que lidam com a motivação para essas pessoas. Sim. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é motivar o outro, que está lá muitas vezes sem fazer nada da vida, querendo morrer, e que você faz ele se tornar o oposto, ele querer viver para ajudar os outros. É verdade. Então isso vai ser muito legal e vem de mulheres como essa, que faz da sua vida um ponto para poder alguém se acumular com ela para ajudar, né? É verdade. É um porto realmente que tem uma boa parada. Deputado, quero agradecer essa conversa, né, que nós tivemos aqui, o senhor poder trazer para a gente um pouquinho desse trabalho que é feito com mulheres, para empoderá-las também. E que bacana que até o fim do ano tem vários outros, né, eventos já aí praticamente agendados. Então, muito obrigada por falar desse projeto Mulheres em Movimento. Eu que agradeço e agradeço a todos que nos assistem a programação. E quero convidar você a estar indo lá no Instagram, né? E ser lá uma pessoa que venha a ser um seguidor do Mulheres em Movimento. E se você também tiver ações que você realiza aí na sua comunidade, se a senhora é uma mulher ativa, uma mulher que tem uma entidade, que quer
mandar aí também para nós aí a foto da sua entidade, a senhora trabalhando a movimentação das mulheres, mande para nós. Você pode mandar aí no meu WhatsApp, né? Que é o 17 99791 0321, e nós estaremos à disposição para receber o seu material, passar para o pessoal e eles subirem também a sua ação para que as mulheres fiquem também em movimento aí na sua região, no seu bairro, na sua rua, aqui fazendo um estado cada vez melhor para as nossas mulheres. Obrigada, deputado. Bom, e com esse convite a gente encerra o Alesp Cidadania de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau.